Esta não é a primeira vez, nem será a última, em que eu trago aqui para conversar conosco sobre o tema do samba do crioulo doido, a atual conjuntura. O professor Zé Augusto Guilhão de Albuquerque, belenense, Belém do Pará, formado na Faculdade Nacional de Filosofia, no Rio de Janeiro, com mestrado em Louvain, na Bélgica, e doutorado na USP. Ele é professor da USP e da Unicamp, entende bastante de relações internacionais, e o seu último livro, que eu tive o prazer de receber aqui, era um livro é, chamado o Bolsonaro, dois pontos, um caso de neopopulismo maligno, lançado em maio do ano passado, faz um ano. O Guilhom é um assíduo frequentador das redes sociais, acompanha os fatos como se jornalista fora. Por exemplo, por exemplo, ele é livre docente da USP, né? É, por exemplo, É. a respeito desse sonho de democracia, tal do Lula, ele me mandou um e-mail dizendo que só as instituições podem parar o golpe por Bolsonaro, mas também falando o outro, falando dos delírios do lulopetismo. E então, professor Guilhom, como está o seu ânimo diante dessa democracia que venceu o neopopulismo de direita? É. No populismo de direita e de esquerda, eles são muito parecidos, né? Mas eu queria chamar a atenção porque o nosso problema da democracia está dependendo, digamos, do que eu chamaria assim, a viagem, tríplice coroada do nosso presidente. Ele está fora, está lá visitando, não está provavelmente na Europa, né? Ele está nos países ibéricos. Meus colegas de Louvain, que vinham de Portugal, eles diziam: eu cheguei na Europa, então eu vou voltar para a Europa. Lá eles pronunciam Europa, né? E eles não se consideravam, né? Então ele não vai para a Europa propriamente dita, ele, digamos assim, se afasta. Agora, o problema é que ele largou atrás três grandes crises, certo? Que necessitam de decisões corajosas, quase que heróicas e imediatas. Uma primeira é do que eu chamo de o arcabouço furado, né? O novo regime Ou então, fiscal, ou, né? ou então calabouço fiscal, ou como dizia como gosta de dizer o Boni, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, né? Cala a boca fiscal. Exatamente. Porque, veja, cada vez que se quer dirimir uma dúvida, né, surgem novas. Né? Por exemplo, a última foi a do ministro da Fazenda, do Haddad, né, que resolveu explicar como é que ele ia arranjar dinheiro, né, recuperando todos esse bando de subsídios, né, que estão distribuídos pela por diferentes grupos. E quando ele explicou isso, de repente todo mundo viu que esses subsídios eles são propriedade particular de diferentes grupos, de dezenas de grupos políticos poderosíssimos, né? E que, evidentemente, vai ser preciso fazer uma revolução para poder retirar todos esses benefícios, né? Bom, então, esse é um exemplo. Agora, o problema de que isso está colocado é que digamos assim, a diferença entre aqueles que apoiam e aqueles que não apoiam esse tal de arcabouço fiscal, né, não coincide necessariamente com aqueles que entendem ou não entendem o segundo tipo de crise, que é a crise da CPMI. Elas são muito parecidas, mas são muito diferentes. Então, aqueles que apoiam ou não a CPMI não coincidem com aqueles que apoiam ou não o calabouço. Né? Por quê? Porque a maioria que existe, né?
O governo Lula não consegue ter uma maioria, ele não consegue, com o grupo dele, criar e negociar uma maioria. Então, o que acontece? Ele não tem condições de definir para onde vai. O que vai ser? A CPMI vai ser uma espécie de festival de insultos ou vai ser uma investigação? E a questão do calabouço fiscal vai ser alguma coisa realmente para sustentar o crescimento, digamos, minimamente, mas sem provocar uma nova recessão com superatividade de gastos, né? Então, você não tem essas duas crises se sobrepõem. E tem a terceira crise. A terceira crise é a crise do Gonçalo Dias, não o poeta, né? Mas o outro, né? E não é exatamente a crise dele. A crise é essa que está se formando pela incapacidade o que vai acontecer com esse gabinete de segurança institucional? Não sabem. Então, não tenho a menor ideia de para que isso serve. Antigamente, quando era casa militar, que até a Dilma entendeu que precisava ter uma casa militar, isto é, ela tinha que ter uma ligação direta, absolutamente direta com as Forças Armadas, porque isso é uma questão de segurança nacional, né? Então, ela não tem que passar pelo comandante daquilo, por isso, aquilo. Então, isso é uma coisa importante. Além disso, você tinha ali o que os americanos chamam de polícia secreta. Eles chamam de polícia secreta, não é nada secreta, é bem amplo, mas só que ela cuida de quê? Do presidente da República. Cuida do presidente da República. Ela é responsável por proteger o presidente da República. E aí ele diz assim: não, não quero isso, eu quero não, eu quero a polícia para fazer investigações, mas não proteger a pessoa, a família do presidente e os presidentes. Então, essa falta dessa compreensão faz com que o que eles não fez. Bom, mas se o problema é pior, porque se abrir aberto, tem que ter alguma coisa para você não sabe fazer. Agora, você tem uma casa militar ou um serviço secreto de proteção direta ao presidente da República nas mãos hoje, digamos assim, de um curioso, né? Porque a pessoa que responde hoje por esse ministério, importantíssimo, todo mundo sabe que é importante, mas não sabe o que fazer com ele, é um curioso, quer dizer, é um jornalista que fez um estágio de um mês ou dois na polícia do Distrito Federal. Polícia do Distrito Federal. Você disse, não, foi na Polícia de São Paulo. Entendeu? Foi aonde? Entendeu? Mas não, ele fez como é que se chama? Um estágio, né? Um estágio prático, nem teórico e ele está encarregado dessa pasta. Será que não tinha em todo o Exército, em todo as pessoas que apoiam o presidente, entre pessoas que já foram ministros da guerra, alguém que pudesse ocupar essa posição? Parece que não. E parece que, pelo menos eu ouvi dizer que está do lado a Janja e do outro lado, agora me esqueço quem seja, mas assim, o chefe da Casa Civil. Porque o chefe da Casa Civil diz assim, pô, eu tenho uma Casa Civil, eu tenho que ter uma Casa Militar do outro lado, pelas mesmas razões. Porque o Casa Civil, o que ele faz? É uma ligação direta que o gabinete do presidente tem com o seu governo. Não é isso a Casa Civil? Bom, então, veja, essa é o grande problema que nós temos. E eles se superpõem de dois a dois. Né? A questão da CPMI bate com a questão da casa militar, né? E ela também bate com a questão do arcabouço fiscal. Então, digamos assim, por isso que eu digo, é uma viagem tríplice coroada.
três crises que estão abandonadas. E por que será? Você que é uma pessoa tão aguda, tão aguça, é, por que será que o presidente está viajando pela Península Ibérica para entregar um prêmio Camões, né, que podia ser feito por televisão, por internet, etc. É isso? O que é que ele está fazendo lá depois dele para ele passou não sei quanto tempo da China, bateu aqui e voltou para o exterior. Eu estou pensando, qual será a próxima viagem do presidente? Olha a sua aposta. Não passou pela sua cabeça a hipótese de que, sendo o presidente, como seu antecessor, uma pessoa de muito pouca coragem, para não chamar de covarde, ele viaja para fugir? Viaja para fugir de decidir esses problemas? Porque não tem outra explicação. O camarada que ele está enfrentando uma votação que o responsável pela vitória da votação dele na Câmara disse que ele não ganha. É, a, a crise de ter botado no sigilo e agora ser obrigado a tirar, porque uma emissora de televisão furou um vídeo em que o chefe do gabinete de segurança institucional dele, o general Gonçalves disse que não se perca pelo nome do grande poeta romântico, né? Praticamente, quando você vê o primeiro vídeo, diz assim, foi omisso. No segundo, você diz assim, foi cúmplice. No terceiro, você diz assim, foi sócio. E aí o cara vai embora ouvir um discurso babaca de um autor amador de literatura que ganha o prêmio Camões por uma jogada de marketing, né, porque é um compositor e cantor de grande nome, e deixa o país a matroca com o Gabinete de Segurança Institucional. Isso é fiado por um jornalista que sequer fez um estágio, ele não fez estágio num jornal grande de São Paulo, do Rio, de Belo Horizonte. Não será isso uma fuga? Eu acho que sim, com toda certeza é uma fuga dos problemas. Né? Porque ele está com medo. Sim, ele está com medo porque ele já compreendeu, acho, que ele não é mais capaz de governar à la Lula, aquela coisa, capacidade que ele tinha de enrolar todo mundo e ir para frente e fazer as coisas andarem, etc. Essa coisa que ele dizia, não, a gente senta ali, toma uma cerveja e resolve o problema. Não era bem uma cerveja que você tomava junto, mas conseguia resolver. Mas agora nem consegue fazer isso. Essa ideia de assim, não, isso está baseado na essência do PT. A gente governa sozinho, não importa que seja a minoria, porque nós estamos do lado da história. Como nós estamos do lado da história, nós temos o direito de dizer para onde vai a história. Então, é isso, nós governamos sozinhos. E o que a gente faz com esse pessoal que não concorda com a gente? Compra, o que é uma ilusão. Você não compra, você não Comprou e compra. não deu certo. Aliás, não deu É, certo. não, ele acha, A Lava exato. Jato, o Petrolão é isso. Não deu certo a compra. A Ele compra não foi deu mal certo, feita. porque, na verdade, não é uma compra. O político, né? Ele não vende, ele não se vende. Às vezes eles pensam, ele vende o voto, não, ele não vende o voto, ele aluga um voto Aluga! cada vez, um voto de Palma! cada Aluga! vez. Então, você não pode confiar nisso. Você não pode confiar nisso. E o problema é, não tem maioria? Sim, a Dilma tinha uma maioria fantástica, nunca ter uma maior maioria do que a Dilma. Isso não significa, né, isso não dá sustentação, porque você precisa ter um mínimo de consenso para não acontecer isso que está acontecendo. Quer dizer, você não tem certeza nem que o seu governo apoia essas três, após a sua posição nessas três questões. Não sabe, nem vai saber, porque até agora nem sequer quer dizer, eu não sei. Será que é o Mira que não quer deixar que as coisas se votem? Ou será que o governo também não quer que as coisas se votem, sejam votadas, né? Se votem, sejam votadas, porque tem medo de perder? Eu Eu vi hoje. considero, eu considero um dos maiores analistas da atualidade política. Então, eu submeto-lhe
uma questão que eu pus no ar, num vídeo meu recentemente. O resultado da revelação dos vídeos mostrando um general com uma barriga imensa. O exército brasileiro é o único exército no mundo que os generais têm barriga enorme, porque nunca fazem, além de não irem para a guerra, não fazem exercício, não vão fazer educação física, nem na academia militar. Né? Esse general Gonçalves Dias é um exemplo disso. O camarada vai sozinho para enfrentar, não foi para enfrentar. Aí não, aí vem o capitão que dava água para dizer que era uma tática de acalmar. Ele não estava lá para acalmar, ele estava lá para reprimir. E fica essa história, essa lorota. Sabe qual é a impressão que me dá, professor Guignon? É que eles estão fazendo o jogo um do outro. Eu sou completamente avesso a essa teoria de que Lula fez 8 de janeiro. Não, quem fez 8 de janeiro está com todas as digitais lá, foi o Bolsonaro, que, aliás, o senhor previu com esse livro aqui, Bolsonaro, um caso de neopopulismo maligno. Agora, que o Lula agiu como alguém que queria se beneficiar disso para manter o Bolsonaro no lado de lá, mas em compensação, ser ele o lado de lá e não um outro que pudesse ameaçá-lo numa eleição, é o que está me parecendo. Né? A nomeação do general Gonçalves Dias, né? O Gonçalves Dias é a própria definição da política do Lula nos seus 4 governos, né? Os 2 dele e 1,5 da Dilma. Tapa na barriga, né? Bater na barriga do presidente, tal, que era o que fazia o general Gonçalves Dias. Olha, acontece o seguinte, seria, digamos assim, pouco sério da minha parte tomar definir com clareza do que se trata, porque do que se trata é de um grande imbróglio, certo? Que é feito pela incompetência do presidente, do chefe da Segurança Nacional, quer dizer, o ministro da Justiça, certo? E, no caso aí, junto, eu não acredito que o chefe da segurança do GSI não estivesse a par, e ele mesmo diz que ele mandou uma coisa de inteligência dizendo que ia acontecer isso no dia seguinte. Ele sabia. O Lula sabia porque ele também avisou o Lula e o Dino também sabia. Todos sabiam. Então, E o existe alguma Múcio? O senhor coisa esqueceu o Múcio. O ministro da Defesa? estranha. O ministro da Defesa Civil, o Múcio Monteiro. Afinal de contas, a tropa que Ele estava lá para. O Comando Militar do Planalto também não agiu. E ninguém fala nele, nem o Lula. Ah, se eu não me engano, o presidente da República ligou para um general que era o comandante do Planalto, mas ele não ligou para o Múcio e não ligou para o chefe do Exército. Ele não tinha que ligar, entendeu? Ele tinha que dar uma ordem. Ele tinha que dar uma ordem e não dizer, vamos fazer isso. Não se sabe. Então, eu acho que a maior parte é a incompetência, porque se há alguma trama, e a suspeita é normal, a suspeita é normal, porque todos sabiam que aquilo ia acontecer. Olha, eu tava em Amsterdã quando isso aconteceu, com 4 horas de diferença. Então, eu acompanhei esse negócio desde muito cedo, eram 7 horas da manhã aqui, alguma coisa assim, né? E eu via na televisão, eu pegava a televisão daqui e mostravam os 3 poderes como é que chama? Coisa, aquela grande avenida lá, como é que chama? É o rótulo, enfim, vazia. Eu disse, mas disseram que iam A ocupar aquilo. esplanada. Como a A esplanada. esplanada do Ministério. É o O é eixo. o eixo O eixo monumental. monumental. Eixo monumental. Então, não tinha ninguém. Eu disse, mas isso tinha que estar cheio de policiais, tinha que ser. Se eles disseram que sabem que vai invadir e não tem ninguém, como é que acontece isso? Eu fiquei realmente acompanhando aquele negócio.
E vou dizer uma coisa, eles diziam, o ministro Dilma, Dilma, o ministro Dino, ele está acompanhando, até dá uma foto dele assim, lá no Palácio da Justiça, que é um belo palácio, só não tem justiça, e ele ficava olhando lá o que estava se passando. Eu disse, mas ele está olhando? Como ele está olhando? Ele não está dando ordem, não tem ninguém indo para aí. Né? E aí, de repente, chega lá por volta das 4 horas, ele avisa que ele comunicou ao presidente, 4 horas da tarde. E o presidente estava muito chateado porque tinha prometido um prefeito lá, tinha prometido um almoço para ele e tal, e eram 4 horas da tarde. Quer dizer, a coisa já tinha sido invadida, tudo já tinha acontecido. Então, eu não consigo entender, entendeu? O que está nesse negócio? Não tem nenhuma explicação. Não tem nenhuma explicação. Além, evidentemente, da incompetência, mas não. Você sabe que coincidência não existe. Né? Agora, três coincidências, os três principais responsáveis pelas coisas coincidem em não saber de nada e não fazer nada e não tomar nenhuma providência. Né? Então, eu não posso acusar ninguém, não estou acusando ninguém, não estou dizendo que existe alguma um Trump. complô, um complô, mas há responsabilidade. Há uma responsabilidade, com certeza, porque essa responsabilidade que resultou nisso. Isso seria, evidentemente, seria evitável, tranquilamente evitável. Só que não é com meia dúzia de soldados que tem a ordem de assim que esse cara chegar, ó. Então, Uma coisa enfim, é isso. uma coisa chocante, é o telefonema do general Dutra, que no dia era comandante do Exército, que foi outro deslize do Lula mantê-lo. Porque, o professor Guilhom, o senhor é lá de Belém do Pará. Se o Lula tivesse sido prefeito de, digamos, a Ananindeua. cidade Ananindeua, Pode ser. ele sabia que a primeira coisa que qualquer prefeito de vergonha, de qualquer vila do Brasil faz, no dia 1º de janeiro, quando ele toma posse, é um diário oficial imenso com as exonerações e as nomeações. Aí eu culpo o Lula pela nomeação desse general Gonçalves Dias, e o general Gonçalves Dias pelo que aconteceu lá, e me escreve um lulista fanático dizendo assim: mas é um imbecil, você que queria que ele fizesse alguma coisa no 6º dia de sua gestão, pelo amor de Deus, quer dizer, é um bando de babaca, né, de bestalhão. Só que esses bestalhões estão mandando no Brasil. Né? Por exemplo, vamos apelar para aquele famoso filósofo britânico, Jack, o Estripador? Vamos por parte. Ô, professor Guilherme, o senhor já viu cobrança eficiente de imposto no Brasil? O imposto de renda é cobrado na fonte. A empresa não paga, paga direto para o governo e a pessoa depois recebe devolução se tiver. Agora vem o Haddad e inventa cobrar um imposto de produtos chineses de 50 dólares, mais de 50 dólares que são isentos. Quem vai cobrar esse imposto, professor? Então, não tem É. sentido isso. Agora, é o que o senhor diz. Sabe o que é que me lembrou essa viagem permanente do Lula? O Lula viaja permanente. Mesmo no Brasil, ele está viajando, né? Me lembrou aquele personagem do Jô Soares, Vivo Gordo, que o cara tinha uma mulher belíssima, e aí o cara dizia assim: vai para casa, Padilha. Até por coincidência, o ministro lá da relação com o Congresso é o Padilha. Vai para casa, Lula. Vem para casa, doutor. Temos um problema sério, realmente, porque eu vejo que não há um equilíbrio nessas posições sinuosas do presidente. Né? Ele, veja, agora temos um problema sério, porque essa reviravolta que ele fez em Portugal, o que é isso? Uma pessoa que tem esse tipo de reviravolta, essa sinuosidade no que ele diz, não é confiável. E não sendo confiável, ele é fraco, tá certo?
Então, o que aconteceu? Explique a história da Ucrânia. Ele disse que a Ucrânia participou da decisão da guerra, e agora em Portugal ele disse que a Ucrânia. Como é que é aqui? A integridade. Ucrânia. Eles querem defender a integridade. Veja bem, o que acontece é que, o que parece coincidência, mas não é. O voto agora no Parlamento Europeu foi 550 contra 40, certo? Que baixou uma espécie de guilhotina na nossa, no nossa, na nossa exportação de maneira geral, porque eles estão. Não é o desmatamento aqui, não é o desmatamento ali. Qualquer produto, aí tem uma linha de produtos, é papel impresso, entendeu? Até que qualquer coisa, né, que possa ter algum impacto no desmatamento vai ser sujeito a essas restrições. E são restrições pesadas. Né? E acontece que houve, no último minuto, houve a inclusão de café, que mais? Enfim, eram tudo coisas do Brasil. Né? Carne, né? Eram, né? Carne, né? Não, o gado já tinha. O gado Já já tinha. tinha, mas aí ele foi acrescentando. Era uma série de coisas que eram diretamente. Tinha assim, a Dirigidas ao marca Brasil. dirigida ao Brasil. E não tem dúvida que foi dirigida ao Brasil. Né? Então, agora nós vamos sofrer as consequências. Professor, eu queria voltar à primeira viagem, porque eu fiz uma entrevista aqui, que esteve no ar aí, continua no ar, mas eu fiz, foi para o ar no sábado passado, com o Joaci Góes, presidente do Instituto Histórico e Geográfico da Bahia, em que ele diz uma coisa que é óbvia, né? Ele diz assim, a China é uma ditadura fascista. A China não é uma democracia econômica e uma ditadura comunista, não, é uma ditadura fascista que age classicamente como qualquer ditadura fascista, e aí eu complementei, escravocrata, porque a China hoje está mandando no mundo, vendendo produtos produzidos por escravidão humana, que tem um trato um pouco melhor, mas está longe de ser direitos humanos, porque é escravidão. Então a China é ditadura fascista escravocrata, e o Lula vai para lá, passa uma semana bajulando o Xi Jinping e ninguém tem referência de nada disso, inclusive na imprensa, simpatizante, nas televisões. A China aparece como se fosse o grande vilão internacional são os Estados Unidos, que são uma democracia, você pode ter lá todos os defeitos, mas são uma democracia, e o grande herói é o urso chinês, que é fascista e escravocrata. Olha, acontece o seguinte: quando você vê o Lula, aparentemente, ele disse: bom, há uma divisão no mundo, essa divisão eu não tenho condições de ficar neutro, porque dizem que são neutros, que é não alinhado. Não é verdade, ele está se alinhando com um bloco que ele considera que é o mais poderoso, que vai ser o bloco dele. Agora, neste bloco, olhe para quem é que está do lado do Putin e da China nessa situação, nessa grande crise aí, nessa grande divisão. Vamos lá? Rússia. Rússia. Ditadura fascista, que os imbecis da esquerda que acham que o Vladimir Putin é comunista. Nicarágua. Essas que o Lavrov visitou aí. Cuba. Venezuela. Venezuela. Tudo ditadura fascista fantasiada de comunista. Eu até escrevi um artigo na semana passada dizendo o seguinte: o comunismo morreu e o fantasma é fascista. Pois é, o que acontece é quando você vê esse bloco que ele tá se apoiando, não tem nenhuma democracia, entendeu? Nem mesmo a Polônia, nem mesmo a Hungria são do lado do Putin. Por que eles não são do lado do Putin? Porque durante dezenas de anos eles estiveram sob o calcanhar, né? Sob a bota dos bolchevistas, certo? E o Putin pode não ser comunista, mas bolchevista ele é. Não, ele é fascista, né? Ele é claramente fascista, era um agente secreto
E todos esses aí são fascistas. Como disse o Joaci Alé na entrevista, hoje não há ditadura que não seja fascista. A ditadura, todas hoje são seguidores do Mussolini, não do Marx e Engels. De qualquer maneira, não há essa consciência no governo, mas eu quero saber qual é a próxima viagem para o exterior que está sendo planejada. Não sei, mas eu não tenho ideia. Mas eu ia até perguntar para você qual é que você acha. Eu acho que Cuba seria bom, né? Cuba, Venezuela, Nicarágua, uma Fazer, viagem tríplice, Cuba, Venezuela. fazer. Eu não sei, não É, vamos ficar fazendo aqui é, profecia, né? Mas eu queria saber do senhor, porque nós já acabou já o nosso tempo de meia hora, eu queria que o senhor me desse mais uma contribuição baseada no que o senhor escreve. Eu gostei de uma coisa que o senhor escreveu. Não ao voto por rejeição. O Brasil faz tempo que só se vota para rejeitar, não se vota para escolher, né? Como é que a gente faz para virar isso, professor Guilherme Albuquerque, já que está terminando o olha, nosso tempo de meia hora? a única solução seria mudar o sistema eleitoral, mas isso não vai acontecer. Enfim, então, acho difícil. Acho que o que a gente pode fazer é ficar discutindo isso, dizer, tomar posição o tempo todo, né? Tomar uma posição que seja uma posição exatamente é, é, centrista, nesse sentido de que você não vai nem para o populismo de esquerda, nem populismo de direita, e você tenta fazer aquilo que é mais importante, que manter a democracia. Manter a democracia. Professor, o senhor escreveu também que a primeira via é o eleitor. Eu considero que essa é a nossa grande utopia. O dia em que, no Brasil, a primeira via for o eleitor. Porque o senhor vê o eleitor hoje, não existe nada pior no mundo do que se apaixonar por um político brasileiro, normalmente ladrão, né? Normalmente impune. E o eleitor brasileiro continua votando nos que protegem a corrupção, né? Então, a primeira via eleitor é um sonho que o senhor espera realizar? Não, a primeira via ao eleitor é simplesmente uma leitura da nossa Constituição Democrática. A nossa Constituição Democrática estabelece que nós temos um sistema de democracia representativa. Não é a populista, não é a popular, não é isso ou aquilo, é a representativa. Não é a participativa, porque não é possível, não existe participação num país como esse que seja verdadeira, né? O que tem são grupos e pequenos grupos, como eles chamam, a sociedade civil organizada. E a sociedade civil não organizada não tem direitos. A primeira via é o eleitor, é a leitura direta da Constituição. Professor, eu quero ainda abusar um pouco do senhor, ainda temos alguns segundos, alguns minutos. Aí tem uma coisa linda na sua contribuição que eu li, né, na internet, que o senhor diz: urgência do combate à fome é mundial. Agora, no caso do Brasil, não é urgência, é urgência urgentíssima. E, no entanto, a fome, a miséria e a violência só aumentam. Mesmo num regime É, populista de esquerda, do de direita ou de esquerda, a violência continua e a miséria e a fome continuam aumentando. porque a nossa esquerda ela é uma esquerda que protege basicamente os privilégios, né? O privilégio de quem tem carteira assinada, porque quem não tem carteira assinada se dana. O privilégio de quem hoje está no cardápio lá, está na lista para receber coisas, mas não existe uma lei que diz é obrigatório ter uma renda de sobrevivência é, é, sobrevivência para todos. No dia que nasce, ele já tem direito a isso. E a esquerda não quer colocar isso como um direito básico, fazer uma lei nesse respeito. Então, se você está na lista, você recebe. Se você não está na lista, você não recebe. É, Esse nós é o problema. temos, nós temos um regime de castas e no governo do populismo de esquerda, os sindicatos são inseridos, os dirigentes sindicais de esquerda, é claro, são inseridos nessa casta.
entram nessa caixa. Então, tem privilégios também, né? É, eu quero agradecer de forma muito pessoal, mas também muito coletiva, muito social, né? A grande contribuição que o professor José Augusto Guilhom de Albuquerque, primo do meu saudoso amigo Mário Petrelli, também tem suas origens lá em Belém do Pará, tem dado aqui ao nosso canal com esse seu pensamento lúcido, claro e sem subterfúgios. E que não tem esse negócio. O professor não pede sigilo para as coisas que ele fala, não, ao contrário. Ele divulga todas na internet, nos livros dele, e na sua atividade acadêmica. Ainda dá aula na Unicamp ou está aposentado, professor Guilherme? Não, eu estava na Unicamp, mas num grupo de pesquisa sobre a China, né? E eu estou aposentado. Eu parei de dar aula. De vez, sempre tem algum emprego, porque dá para ficar sem ter essas obrigações. Agora, eu peço desculpa se eu me excedi de vez em quando, porque me dá raiva isso assim, me dá raiva. A É ignorância raiva, e a. é a única coisa que ainda não proibiram da gente, mas acho que vão proibir. Qualquer dia nós vamos ter aí um grande mão para coibir a nossa indignação. Aí, professor, você e eu estaremos definitivamente perdidos. Muito obrigado, professor Zé Augusto Guinon, uma grande contribuição ao nosso pensamento político do momento. E vamos em frente, porque o Lula foi escolhido democraticamente e vai governar. Agora, não precisava ser com 32 ministros, não precisava ser com o regime batendo na barriga, não precisava ser abrindo mão da inteligência, cujo grande predecessor dele é o Fernando Collor, que acabou com o Serviço Nacional de Informação, achando que estava destruindo um entulho autoritário. E é o que vai acontecer agora com a GSI, porque dizem que a Janja e a Polícia Federal são a favor de um civil no GSI, mas o baiano lá da Casa Civil, sem Casa Militar, e o Zé Múcio Monteiro são a favor de um militar no gabinete. Não importa se um militar ou um civil, importa que seja disciplinado e que dê informações, que seja um serviço de inteligência e não de Que seja, burrice que seja do ramo, tem que ser do ramo. do Muito ramo. bem. É isso aí. Grande abraço e muito obrigado. Muito obrigado. Até a próxima. Até. Terá uma próxima.